Olá, aqui é o Vitor e hoje a gente vai falar sobre opções, tá? Existe uma grande guerra de dois lados aí nas opções. Os compradores dizem que opções são feitas para serem compradas, que tem uma assimetria positiva, você tem muito a ganhar e pouco a perder, e que vender opções é que é perigoso, tá? Que você pode falir vendendo opções e também que vender opções limita os seus lucros, né? Por outro lado, a gente tem os vendedores de opções, né? Esses dizem que no longo prazo, vender opções ganha de comprar opções, né? Os vendedores de opções ganham e os compradores de opções perdem, estatisticamente falando, no longo prazo. Os vendedores também dizem que vender opções é um ótimo jeito de remunerar a sua carteira de investimentos, seja em renda fixa ou em renda variável. Eu vou começar esse vídeo dizendo que os dois lados estão certos e os dois lados estão errados também ao mesmo tempo. Vamos entender? E nesse vídeo eu vou falar primeiro sobre os compradores, tá? Por que que alguém compra uma opção? Qual que é a mentalidade, o objetivo dessa pessoa ao comprar uma opção, tá? E como você pode aumentar suas chances de ter sucesso ao comprar uma opção, né? Sendo comprador de opção. O que que você precisa ter para ganhar dinheiro comprando opções. Depois eu vou falar sobre os vendedores de opções. E daí a mesma coisa, né? Qual o objetivo, o que uma pessoa que vende opções pensa e como você pode aumentar suas chances de ter sucesso vendendo opções. E lógico, né? Antes de começar esse vídeo, eu já vou te convidar para fazer parte do meu grupo no Telegram, tá? É gratuito, tem conteúdo extra lá, exclusivo, muito legal sobre mercado de opções, de ações, mercado financeiro em geral, economia, tá? E tem um grupo lá também de bate-papo, tá? Então se você entrar no meu canal, você pode entrar no bate-papo também e as pessoas trocam ideias lá. É muito legal, tá? Aliás, se você está vendo isso aqui e você faz parte lá do grupo do Telegram, deixa uma mensagem aqui embaixo nos comentários falando o que você acha do grupo. Eu quero saber sua opinião sobre o grupo. O link para entrar no grupo vai estar aqui no primeiro comentário, pinado aqui embaixo, tá? E eu também queria te convidar para checar um vídeo que eu fiz sobre o que, na minha opinião, é a melhor operação para quem está iniciando no mercado de opções. Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então vamos lá, tá? Compradores de opções. Como que os compradores pensam? Por que que eles compram as opções, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui. Digamos que o cidadão tenha lá 10 mil reais e que ele queira comprar ações de Itaúsa, por exemplo, tá? E que ele viu uma oportunidade ali de curto prazo, né? Ele acha que a ação vai subir nos próximos dias e ele quer se expor a essa alta da ação, tá? Então ele tem 10 mil reais, ele pega lá e compra 1.000 ações de Itaúsa, que custa mais ou menos ali 10 reais, beleza? Ok. Ele comprou essas 1.000 ações e agora ele tem que esperar a ação subir para ele poder ter lucro, tá? Nesse caso, o risco máximo que esse cara colocou no mercado foi os 10 mil reais. Por quê? Se Itaúsa falir amanhã, o máximo que essa pessoa perde são os 10 mil reais, tá? Mas Itaúsa falir amanhã é uma coisa muito difícil. Então vamos pensar num exemplo aqui mais palpável, tá? Digamos que saia uma notícia muito ruim sobre Itaúsa, por exemplo, e ela abra amanhã com um gap de R$1, ou seja, já abra o mercado caindo R$1, tá? Ou seja, mais ou menos 10% do valor da posição. Provavelmente, esse cara vai ser estopado, né? Ele tinha um stop lá, ele vai ser estopado e vai perder ali 1.000 reais desses 10 mil que ele colocou, tudo bem? Perdeu 1.000 reais, mas beleza, vida que segue. Ele ainda tem lá 9 mil reais na conta dele, ele pode procurar outras oportunidades, outras operações para fazer, para tentar ganhar dinheiro de alguma forma ali. Ou seja, o cara perdeu uma grana ali, machucou, mas não matou, não tirou ele do jogo. Ele pode continuar tentando operar outras coisas com esse dinheiro. O cara que usa opções poderia pensar assim: olha, já que é um movimento de curto prazo que eu estou prevendo para Itaúsa, ao invés de eu pegar esses 10 mil e colocar na ação, eu vou comprar uma opção de Itaúsa, que custa ali 20 centavos, por exemplo, tá? Então eu vou comprar essa opção de 20 centavos, 1.000 opções de 20 centavos, então eu vou colocar 200 reais no mercado, tá? E aí se Itaúsa subir, eu ganho como se eu tivesse 1.000 ações, não é exatamente igual, tá? Porque você paga um prêmio para comprar essas opções, etc. Mas vamos considerar que seja, tá? Se a ação subir, ele ganha lá como se ele tivesse exposto a 1.000 ações, e se a ação cair, não interessa o quanto ela caia, ele só perde no máximo esses 200 reais que ele colocou,
Então, a gente já vê que tem um cenário interessante, né? A perda máxima dele é R$200, tá? Os 9.800 que ele não aportou em Itaúsa, ele pode fazer outra coisa com esse dinheiro. Botar na renda fixa, escolher uma outra ação para um prazo mais longo, etc, tá? O máximo que ele perde é 200, e se Itaúsa realmente fizer um movimento de curto prazo forte, né, para cima, tiver uma alta forte no curto prazo, ele pode ter um ganho legal ali com aquela opção. Isso é uma alavancagem, tá? Só que é uma alavancagem feita de um jeito conservador, um jeito ok de fazer, tá? Por quê? Ele compraria 1.000 ações, mas ao invés de comprar 1.000 ações, ele comprou 1.000 opções, tudo bem? Então ele vai se expor à alta daquele ativo de alguma forma, né? Que não é exatamente igual a ter a ação, mas ele só colocou R$200 de risco, então ele teve que usar muito menos capital para estar exposto a essa alta. E olha, essa é uma grande vantagem de comprar opções, tá? Essa operação realmente ela parece muito boa, né? E realmente, se você acertar o movimento, né, ela é muito boa, tá? Mas ela tem alguns problemas, e eu vou falar desses problemas para você agora. O primeiro problema que eu vou citar aqui é o seguinte: para você ganhar dinheiro comprando opções, você precisa acertar movimentos de curto prazo, tá? E é muito difícil acertar movimentos de curto prazo porque eles têm uma característica meio aleatória, tá? No curto prazo, o mercado é meio aleatório, tá? É meio randômico. Se você não acerta o movimento de curto prazo, se começa a demorar muito para aquele movimento que você imaginou acontecer, o tempo vai corroendo o valor daquela opção que você comprou e fica cada vez mais difícil ganhar dinheiro com a alta da ação. A segunda coisa é que comprar ações tem um problema de ser muito tentador, tá? As pessoas acham que comprando ações elas vão conseguir viver de mercado e vão conseguir operar da praia, dar grandes cacetadas, mudar de vida e, enfim, mudar de classe social. Às vezes a pessoa acha que vai ficar rica operando opções, comprando opções, tendo ganhos de 100% com frequência. E na verdade, esses ganhos muito altos, eles não são frequentes, tá? Eles são raros, porque você tem que acertar exatamente os movimentos, tá? Então o cara que opera opções, a primeira operação que ele faz lá, ele bota, sei lá, R$200. Aí ele vai e acerta, e esses 200 viram 400. Só que ao invés do cara ficar feliz que ele ganhou R$200, ele fica triste, porque ele acha que devia ter apostado mais, tá? Devia ter colocado mais dinheiro. Ele começa a pensar, cara, se fosse R$2.000, esses 2.000 virariam 4.000. Se eu tivesse botado 20.000, teria ganhado mais R$20.000. Então ele começa a achar que os lotes que ele está operando são muito pequenos. E aí o que acontece é que muitas vezes o cara vai, começa a operar opções, aí ele acerta uma dessa de 200, na outra ele bota 300, acerta, bota uma terceira que ele bota 500 e acerta. Aí ele fala, cara, eu manjei isso aqui, agora eu sei operar. No dia que ele enche a mão, coloca um pedaço grande lá do patrimônio, o que acontece? Perda total, o cara perde 100% do que ele colocou. Então o segundo problema é esse, né? As opções que você compra, elas podem virar pó do dia para a noite, tá? Você bota um dinheiro lá e de repente acontece algum movimento de mercado, ou o tempo vai passando e seu dinheiro some, evapora. Então tem uma necessidade muito grande, se você opera comprando opções, de você controlar o seu lote, tá? Fazer operações menores, operações pequenas. A terceira coisa que eu acho muito ruim de você operar comprando opções é que você tem que ficar olhando para o mercado o tempo inteiro, tá? Tem que ficar ali grudado na tela, acompanhando os movimentos que o mercado vai fazer para cima ou para baixo, tudo bem? Então você tem que ter um plano de trade, tem que saber onde é o seu stop, onde que você vai realizar os seus lucros, tá? O que eu vou fazer se o mercado fizer X ou fizer Y, tá? Então você tem que começar a pensar em várias coisas desse tipo. Então começa a ficar uma rotina que te toma tempo. É estressante, né? Porque você tem que ficar ali olhando o mercado e naquela montanha-russa de emoções, tá? Então, esse é um problema de operar comprado. Fora que, poxa, tem que ter muito controle emocional, experiência de mercado, e aí que você começa a ganhar dinheiro fazendo essas compras e vendas de opções. A quarta coisa, que é uma desvantagem de operar comprado em opções, é o seguinte: você tem que se preocupar com muitas coisas, tá? Além das coisas de plano de trade, né, de operacional, que eu falei aqui no terceiro ponto, o comprado ele tem que olhar a volatilidade, ele tem que se preocupar com a passagem do tempo, com os movimentos da ação, com a liquidez daquela opção para ele poder sair ou entrar. Então tem muita coisa para a pessoa ficar olhando, tá?
Isso pode ser bastante complexo. Bom, então tem como ganhar dinheiro comprando opções? Tem, tá? Eu vou te falar o que eu acho que você precisa ter para operar bem comprando opções. Primeira coisa que você tem que ter é você tem que gostar muito do mercado, estudar o mercado com frequência, tá sempre olhando, observando o que o mercado está fazendo, tá? E tem que conseguir acertar muito mais do que errar os movimentos de curto prazo das ações. Segunda coisa, você tem que controlar muito bem a sua cabeça, o seu emocional e o tamanho do seu lote, principalmente, tá? Tem que operar pequeno, com lotes controlados, para você ter um manejo de risco mais eficiente. Terceira coisa, você tem que conhecer muito bem o instrumento que você está usando, as opções, tá? Tem que conhecer as gregas, as coisas que afetam no preço da opção, tem que observar muitas opções ali na prática, né? Como que elas se movimentam, tá? Muito tempo de tela ali observando esse instrumento e estudando ele teoricamente também para poder operar legal. Quarta coisa, você tem que ter bastante tempo livre e muita resiliência, tá? Muito controle emocional, porque operar opções a seco, assim, comprando, é uma baita montanha russa, tá? Então é um dia da caça e um dia do caçador. Tem que se acostumar com isso se quiser operar comprado. Quinta coisa, é legal você saber operar estruturas de opções, tá? Porque a estrutura ela facilita muito você controlar o seu risco e você saber exatamente os cenários em que você está ganhando dinheiro ou está perdendo, enfim, amenizar os efeitos que jogam contra o comprado, né? Então com as estruturas você dá uma amenizada nessas coisas. Então é muito interessante conhecer as estruturas. Coisa pra caramba, né? Vamos falar dos vendidos agora, tá? Por que que vendemos opções, tá? E eu me incluo nesse grupo aí, eu prefiro vender opções do que comprar. Por que que uma pessoa vende uma opção, tá? Geralmente os vendidos, eles estão querendo remunerar um patrimônio que eles já têm, tá? Seja em renda fixa ou na bolsa, em ações, tá? Então eles querem ganhar uma taxa ali sobre aquele patrimônio, né? Eles querem tirar renda do patrimônio que eles têm. Dois grandes exemplos de operações vendidas são a venda coberta de opções, né, de calls, e a venda de puts, que também é conhecido aí como financiamento sintético. Eu tenho vídeo sobre essas duas operações, vou deixar o link dos vídeos aqui na descrição para você ver, são operações bem tranquilas e que remuneram muito bem o seu capital. A venda de opções é uma operação que no longo prazo costuma bater o mercado, se você fizer ela de forma mecânica, repetitiva ali, tá? Eu mostrei isso já algumas vezes aqui no canal, através de alguns estudos, tá? Vou deixar link aqui na descrição para você conferir também, um estudo de 30 anos que fala lá sobre vendas de opções e como essas vendas bateram o mercado, né? Bateram o S&P 500. Então, como por construção vender opções costuma bater o mercado, é mais fácil você arrancar dinheiro do mercado vendendo as opções do que comprando. Vendendo, você tem mais espaço para errar, digamos assim, tá? Porque a operação costuma dar certo no longo prazo só de fazer mecanicamente. Então é mais difícil você perder dinheiro fazendo isso do que comprando opções, que é uma operação que, se você fizer mecanicamente, provavelmente você vai perder dinheiro. Então, comprando opções, você pode ganhar muita grana, mas você tem que acertar um montão de coisa. Vendendo opções, você ganha menos, mas ganha com mais frequência e você não precisa acertar um montão de coisa, tá? Você pode até errar várias coisas e a operação ainda acaba dando certo. Então, em compensação, né, já que vender opções ganha com mais frequência, essas operações costumam ter um ganho limitado, tá? Você tem um limite de ganho ali. Então você vai ganhar com mais frequência, mas vai ganhar com menos intensidade que os compradores quando os compradores ganham. Uma coisa que as operações vendidas têm de vantagem é que elas têm o tempo a favor, tá? Então você vende um negócio que vai perdendo valor ao longo do tempo, tá? Então quanto mais o tempo passa, a tendência da sua operação é ir melhorando, tá? Isso facilita muito o operacional, porque a pessoa não precisa ficar ali grudada na tela vendo o que está acontecendo, ela sabe que o passar do tempo vai beneficiar ela, tá? E tem outras vantagens, por exemplo, o cara que está vendido, de repente ele errou a operação nesse mês, tá? E essa operação vendida dele ficou dentro do dinheiro, né? Ele está em apuros lá. Uma coisa que ele pode fazer na maioria das vezes é rolar a operação para o mês seguinte. Se você está vendido, quando você rola a operação, você recebe mais dinheiro.
Então isso dá uma tranquilidade para o operador muito grande, porque ele sabe que ele pode ir rolando essa operação durante muito tempo e toda vez que ele rolar a operação, ele vai botar dinheiro no bolso, né? Então isso facilita muito e dá muito tempo até a sua tese se comprovar, tá? Porque você pode ter feito uma aposta ali para um mês, essa aposta não se concretizou nesse mês, né? Você errou, aí você rola para o mês seguinte e espera. Se naquele mês você continua errado, você rola para o mês seguinte e espera de novo. Até que, eventualmente, a sua tese fica certa, né? Você, por exemplo, apostou que ia subir, a ação sobe até o preço que você quer e as suas opções vendidas acabam virando pó, por exemplo, tá? Então o vendido ele tem mais flexibilidade, ele consegue trabalhar o tempo é amigo dele. Você consegue ir rolando as operações e recebendo dinheiro enquanto rola. É lógico que isso tem um limite, tá? Chega em algum ponto que você não consegue mais rolar se você tiver realmente muito errado nas suas premissas iniciais. Bom, e dentre as desvantagens, o que a gente tem aí para os vendidos, né? Nos dias de grande festa do mercado, em que todo mundo vai ter ganhos explosivos, você só vai ter um pedacinho de ganho, provavelmente, tá? Porque os ganhos de quem vende opções são limitados. Outra coisa é que as operações dos vendidos, né, se feitas da maneira correta, elas são muito intensivas em capital. O que isso quer dizer? Você tem que ter um patrimônio legal ali para dar segurança para essas operações. Então, para fazer uma grana legal, você tem que ter um patrimônio grande. E olha, uma coisa é certa, tá? Mais conhecimento vai te ajudar, tanto se você for comprador de opções, quanto vendedor de opções. E a verdade é que você não precisa ser só um ou outro, tá? Tem muita gente que faz os dois, faz as duas coisas. Então você pode ter uma carteira grande ali, né, de renda fixa e ações, que você remunera essa carteira através da venda de opções, né? Então fica ali recebendo rendimento sobre aquela carteira vendendo opções. E quando você vê uma situação de curto prazo que você quer aproveitar ali, essa pessoa pode ali separar 0,5%, 1% do capital para fazer uma operação desse tipo, tá? E aí ganhar lá com a alta ou com a queda do mercado, o que quer que seja que ela está apostando. Então eu vou resumir para vocês como ganhar dinheiro sendo comprador de opções e como ganhar dinheiro sendo vendedor de opções. O que você precisa ter, né? Quais as qualidades, os atributos que você precisa ter para operar comprando opções. Eu listei alguns deles aqui para falar para vocês. Então você tem que, primeiro, acertar muito mais os movimentos de curto prazo do que errar, tá? Você tem que saber para onde o mercado vai se movimentar num curto prazo. Você precisa controlar muito bem o seu lote, tá? Tem que ir com o tamanho certo nas operações. Você precisa acompanhar o mercado intensamente para conhecer, saber o que está acontecendo no mercado, as notícias, por que as ações estão se movimentando de determinada maneira. Você tem que estudar sobre o instrumento que é a opção, tá? Então tem que saber o que são as gregas, o que afeta no preço daquela opção, como você escolhe uma opção da maneira correta, tá? Você tem que ter tempo de tela, tem que ter um bom plano de trade, ter stop, take profit, tá? Saber o que você faria se o mercado fizer X ou Y, ter controle emocional, enfim, bastante coisa, né? Controle de risco. Então essas são as coisas que você precisa ter se você vai operar comprando opções. E para ganhar dinheiro sendo vendedor de opções, o que você precisa? Ó, primeiro tem um patrimônio para remunerar, tá? Foi a primeira coisa que eu elenquei aqui. Quanto mais patrimônio você tiver, mais renda você consegue extrair desse patrimônio usando a venda de opções, tá? Então se você tem muito pouco dinheiro ainda, a venda de opções vai te dar uma renda pequena ainda, tá? Você tem que estar disposto a abrir mão de grandes movimentos quando eles acontecerem. Então tem que saber que naquele dia que a ação subir 20%, 30%, cara, você vai ganhar ali 5%, 10%, não vai ganhar tanto quanto o resto do mercado e tem que estar confortável com isso, tá? Faz parte da operação. Não tem grandes cacetadas e mudanças de patamar por aí, enfim. Você tem que ser paciente, tá? Quem vende opções tira um pouquinho de renda daquele patrimônio todo mês. Então de pouquinho em pouquinho você vai aumentando seu patrimônio, tirando renda dele, enfim. É um negócio devagar. E tem que ser consistente, tá? Tem que estar ali sempre vendendo opções e recebendo os prêmios o tempo inteiro, beleza? E por último, mas não menos importante, na verdade o mais importante, é vender opções sempre de maneira coberta, tá?
Então nunca vender mais calls do que você tem de ações, nunca vender mais puts do que você tem de dinheiro para assumir ações. Se gostou, já dá um like aqui nesse vídeo para você não esquecer. E eu te vejo lá no Telegram ou nos próximos vídeos aqui do canal, na descrição, ou que estão aparecendo aí na sua tela para você. Grande abraço.